Agora vamos com informação internacional. O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, está internado em estado grave. Ele passou por uma cirurgia. Essa cirurgia durou 5 horas depois de ser baleado. O suspeito atirou 5 vezes. O ataque aconteceu durante uma reunião de governo em Hrdlová, cidade localizada a cerca de 200 quilômetros da capital Bratislava. Imagens do momento do ataque mostram o atirador na rua se aproximando de uma grade e atirando contra Fico. Fico ainda estava consciente quando foi levado ao hospital em um helicóptero. A presidente do país informou que o atirador, de 71 anos, foi detido pela polícia e que mais detalhes serão divulgados em breve. Ela pediu à população que não espalhe boatos sobre o caso. Já o ministro do Interior eslovaco informou que as autoridades suspeitam que o ataque tenha motivação política. Robert Fico assumiu o poder pela 4ª vez em outubro do ano passado. Ele deu início a reformas do direito penal e da mídia que levantaram preocupações sobre um suposto enfraquecimento do Estado de Direito. O político de 59 anos abraçou posições mais extremas nos últimos 4 anos, que incluem críticas estridentes aos aliados ocidentais, promessas de parar o apoio militar a Kiev, oposição a sanções contra a Rússia e ameaças de veto a qualquer futura adesão da Ucrânia à OTAN. O caso gerou comoção entre os líderes internacionais. A Casa Branca informou que Biden ficou alarmado e mostrou grande preocupação com a situação. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler alemão Olaf Scholz, entre outros, condenaram o ataque. Vamos falar sobre esse assunto com o Américo Martins. Américo, a reportagem trouxe que não podemos ainda apontar as motivações para essa tentativa de assassinato. Porém, é inevitável trazermos aqui para a nossa conversa que, nesse momento, o país, a Eslováquia, se encontra com uma profunda divisão política. Sem dúvida, Carol, uma grande divisão política e uma polarização muito grande, provocada inclusive pelo próprio primeiro-ministro Robert Fico, que foi vítima desse atentado. Obviamente, antes inclusive de analisar qualquer coisa sobre a política da Eslováquia, é importante lembrar que não existe espaço para violência na política, seja na Eslováquia, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. E esse é um dos riscos dessa polarização extremada. Acontecimentos como este de ontem. As informações que estão chegando hoje dizem que esse homem que atirou no primeiro-ministro enquanto atirava, fez algumas declarações contra ele do ponto de vista político, justamente dessas reformas que são, do ponto de vista da União Europeia, por exemplo, são reformas antidemocráticas que ele queria implantar na Eslováquia. A Eslováquia é um país pequeno, tem 5 milhões e 400 mil pessoas apenas, mas é membro da União Europeia e também da OTAN. E desde que ele assumiu pela 4ª vez o seu mandato, ele diminuiu muito a ajuda para a vizinha Ucrânia, os dois países fazem fronteira, e também ele declarou, como a gente lembrou na reportagem, que vetaria, sendo membro da OTAN, a entrada da Ucrânia caso isso acontecesse. Ele é um político de tendência populista, autoritário, parecido com o Viktor Orbán, embora ele tenha uma linha um pouco mais à esquerda e o Orbán à direita, e os dois são próximos também de um outro autocrata, que é o Vladimir Putin. Então, a reeleição dele no ano passado acabou acirrando os ânimos, ele foi à frente com políticas, inclusive, para tentar reduzir penas de corrupção, veja só, e desmantelar um grupo de procuradores especializados justamente em investigar corrupção. Além disso, ele fala em reforma do sistema de mídia no país, inclusive no sistema público. Na Europa, as emissoras públicas de televisão são muito independentes e teme-se que se essa reforma ia levar a um controle total do governo. Então ele é um populista de tendências autoritárias, mas nada justifica dentro da política qualquer tipo de violência. Por isso, a necessidade de ações contra a polarização extremada, contra discursos de ódio e também e especialmente no ambiente digital, que acaba também dando vazão a muito dessas coisas. Por falar em polarização, daqui a pouco o Américo Martins volta para conversar com a gente sobre eleições nos Estados Unidos. Tem debate à vista entre Donald Trump e Joe Biden. Primeiro debate, onde? Na CNN. Daqui a pouquinho o Américo conversa mais com a gente. Até já, Américo.